Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a essa transmissão do Canal Rural pelo Facebook. Hoje nós vamos falar sobre a sucessão ou herança no agronegócio. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Rafael Possic, que é professor de gestão em agronegócio da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Aqui agradeço a participação, professor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Braga. É um prazer enorme estar aqui de novo com você, falando do agronegócio brasileiro. Bom, nessa tarde a gente vai falar sobre sucessão. Aliás, quando se fala em sucessão, a primeira coisa que se vem à cabeça é o medo da morte. É um assunto que ainda é um tabu, professor? É um tabu, Braga. É difícil você lidar com esse assunto com o pessoal da geração anterior, como você se insere no negócio, o jovem quer participar, ele tem novas ideias e o pessoal com mais idade tem muita experiência, tem muita bagagem. Então, se puder ter essa integração, quer dizer, você pegar o conhecimento para depois poder interagir com essa moçada, coisas novas, que nem a gente está aqui no Facebook. Sim. Né? Quer dizer, uma tecnologia falando nova, para o mundo todo. Falando para o mundo todo e tem que se atualizar. Bom, e aliás, até eu faço convite para você que está acompanhando essa transmissão, nessa tarde com o professor Rafael Possic, falando sobre sucessão familiar em empresas do agronegócio, empresas rurais, né? Você que quer participar conosco, mande mensagens, perguntas aqui pelo WhatsApp, também, aliás, pelo Facebook, no WhatsApp, deixa para o Mercado e Companhia durante a programação do Canal Rural. Mas você pode mandar mensagens, o professor vai responder e as dúvidas todas que surgirem durante essa transmissão, mais uma vez lembrando que nosso assunto hoje é sucessão familiar em empresas rurais. O professor falou exatamente sobre esse medo, né, da transmissão, de falar sobre uma sucessão, porque as pessoas não querem falar perto dos mais velhos numa eventual morte. Mas o planejamento, no caso da sucessão, já deve começar logo no início da montagem, do planejamento de uma empresa, não, professor? O interessante é que não tem uma regra, não tem um manual de instruções para sucessão. Então, cada empresa, cada família vai escrever a sua história dia a dia, parágrafo a parágrafo. Então, quer dizer, cada família tem suas peculiaridades, tem que estudar muito, buscar consultores. A gente tem cara de renome aí no mercado. Por exemplo, a FAP tem uma parceria com o professor Renato Benhoff, que ajuda nesse tema lá. E você vai pegando informações, vai trocando experiências com outras famílias e vai moldando a sua sucessão. Bom, o professor tem uma experiência própria nesse sentido, que foi um tanto quanto traumática. Se não houvesse um planejamento, talvez fosse tudo água abaixo. E na verdade não houve o planejamento. O que houve é a gente teve que sair correndo atrás do prejuízo. O que tem que levar em conta é que o herdeiro não necessariamente tem vocação para o negócio. E ele tem que aprender a ser sócio, que é mais do que a operação. Então você tem que ter vontade, tem que estudar, tem que estar preparado, porque o mundo é muito dinâmico hoje. Bom, herança não garante sucessão. É isso mesmo, né? Muito pelo contrário, você recebeu uma grande herança, você está recebendo uma grande despesa, porque patrimônio custa. Para você manter esse patrimônio, para você girar esse patrimônio, precisa de muita grana. E ainda mais no agronegócio. O agronegócio não é que nem um imóvel, que você recebe um apartamento, você fecha, vai viajar, a hora que você volta você vai ver o que faz. Você tem estação de monta, você tem a época de plantar a soja, você tem a época de colher o milho. Perdeu, perde tudo, só na outra safra. Bom, e quando a gente fala do pequeno proprietário, na hora da sucessão, ele tem inúmeras preocupações. É lógico que, dependendo do tamanho da propriedade, a preocupação é cada vez maior, a despesa é cada vez maior. Mas para todos que nos acompanham, que tem essa preocupação, eu vou deixar para o meu filho, eu vou deixar para o meu sobrinho, ele vai me suceder nos negócios, tem que formar uma empresa de fato constituída para aquele negócio que está sendo colocado adiante, professor? Eu acho que antes de constituir a empresa, o que você tem que ter a preocupação é preparar o herdeiro desde pequeno. Porque muitas vezes o que você vê por aí o menino vai mal na escola. O que o pai faz? Vou te mandar de castigo, você vai ficar um mês na fazenda. Fazenda tem que ser um prêmio, né? Não pode ser um castigo. Então você tem que, desde pequeno, dar esse prêmio para o teu sucessor. E aí você vai montar, quer dizer, se são vários herdeiros, o ideal é montar uma empresa, você vai ter os cotistas, você vai ter o sócio e você vai ter o executivo. Aquele que trabalha pode ser sócio também, mas aquele que é só sócio, ele tem que entender da grana, de onde vem o lucro, e ele vai gastar em outro negócio. Bom, e tem que ter uma partilha na hora, infelizmente, da sucessão, da morte do ente, do querido, enfim, do proprietário do imóvel, da fazenda, da propriedade rural.
ele tem que ter a partilha já pelo menos esboçada junto a um cartório, a um advogado. Qual é o primeiro passo para poder fazer esse planejamento, professor? Então, ao contrário de você herdar cotas, que é o caso de uma empresa, como que você divide uma fazenda em 2 partes iguais, em 3 partes iguais, às vezes 10 partes iguais? Todas essas partes têm que ter reserva legal, todas essas partes têm que ter água, todas essas partes têm que ter terra boa, todas essas partes têm que ter terra ruim, e nem sempre você consegue isso. Então é muito difícil você partilhar uma propriedade. E aí tem uma sabedoria. Como você faz? Se uma herança já é difícil, quer dizer, tem aquela pergunta, né? Você se dá bem com seus irmãos? Ah, claro, me dou. Já herdou junto? Então, quer dizer, a herança é outro assunto. Sim. Agora a partilha é muito difícil, não? É muito difícil. São vários interesses, o próprio terreno te impõe dificuldades, cada um vai ter seus interesses pessoais legítimos, as partes não necessariamente precisam ser iguais. Como você lida com isso? É um aprendizado. Bom, como o senhor mesmo exemplificou, né, às vezes nem todos têm o mesmo interesse, né, em assumir uma posição dentro dessa mesma empresa. A gente está recebendo, inclusive, algumas participações aqui para poder responder, falar exatamente sobre esse assunto, né? Nem todos os herdeiros, né, têm o mesmo interesse. E quando isso acontece, o número de cotas é o mais indicado para poder ter essa sucessão? O que pode acontecer? Nem todo mundo quer, nem todo mundo fala, não, é um prejuízo a menos, não tem interesse. O que fazer numa situação dessa? Né? Conflitos, né, de interesse dentro do grupo. A opção vender também é uma opção muito forte. Quer dizer, eu não tenho interesse, eu posso vender para o meu irmão, eu posso vender para o meu cunhado, e aí vai se adequando à sucessão. Tem que valorizar, né, dar valor para essa parte, e aí vira uma transação financeira. Bom, nós estamos fazendo uma entrevista aqui pelo Facebook, página do Canal Rural, professor Rafael Possicchi, ele é assessor, professor, né, de gestão de agronegócio da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP aqui em São Paulo, está falando exatamente sobre herança não garante a sucessão no agronegócio. E nós estamos aguardando sua participação. Nós temos aqui algumas pessoas, alguns internautas, né, a gente pode considerar assim, vocês que estão nos acompanhando. O Luiz Roberto Toledo está assistindo a programação, obrigado, Luiz. O Fábio Santos também mandou uma mensagem aqui, está legal a transmissão, obrigado pela participação também. O Hélio Chapinoto, ele está falando que está bem colocada essa nossa transmissão. Portanto, você pode mandar perguntas aqui, o professor está à disposição para responder a todas que chegarem nessa edição aqui, nessa transmissão pelo Facebook. Bom, professor, ainda falando sobre essa questão toda da formação de uma empresa, em que momento deve se decidir por formar realmente uma empresa, distribuindo para cada um dos integrantes uma cota, né? Lógico que nem sempre essas cotas vão agradar a todos, mas como definir aquele que tem uma aptidão com o negócio, com a sucessão, e aquele que simplesmente vai receber a herança, não fazer a sucessão? O ideal é que isso comece em vida ainda, né? Quer dizer, constitui a empresa, define-se as cotas, define-se o objetivo da empresa, quem serão os acionistas é um outro momento, mas você tem os fundadores, qual será o objetivo da empresa, para onde eles querem conduzir o agronegócio. E aí, paralelo a isso, você tem toda uma conversa aí com advogados para ajustar a sucessão, como faz, a parte legítima, a parte disponível, como você lida com esses assuntos, como você vai fazer. Você pode deixar indisponível a sucessão, impenhorável, né, incomunicável, que é uma forma de você preservar o patrimônio também. Mas isso é uma conversa constante que envolve advogados também. Bom, sendo a empresa familiar, uma empresa ela pode ser tocada por terceiros, com essa mesma família que recebeu, entre aspas, essa herança, não tendo a aptidão, né, que tomara que tivesse para poder tocar esse negócio que foi herdado, há a possibilidade de se contratar terceiros para poder fazer a gestão. Claro, quer dizer, como qualquer empresa, você tem profissionais muito qualificados para tocar o agronegócio. Hoje mesmo na FAAP, agronegócio é uma disciplina onde a gente espera formar muitos administradores de agronegócio do Brasil afora. Bom, nós falávamos no início dessa transmissão, né, você que está nos acompanhando agora, acompanhando esse assunto sobre sucessão familiar nas empresas do agronegócio, o professor citou, né, o medo de que todo mundo tem de falar da sucessão, né, em vida.
né, porque os mais velhos, geralmente aqueles que constituíram a grande empresa, né, suaram, tiveram lá o trabalho todo de desbravar as regiões todas aí, Brasil afora, acham que esse assunto está se tratando no momento, está se falando da morte no momento inadequado, né? E ainda existe essa preocupação, né? Falar, ah, não, estão querendo tratar da minha herança, estou vivo ainda, estão querendo que eu morra. Essa é a discussão mais comum, né? A primeira resposta foi, estou querendo me matar, né? Não é por aí. Quer dizer, se você puder aproveitar, sugar mesmo essa experiência de quem está, o fundador do negócio, é importantíssimo, é o que vai ser o diferencial lá na frente. Porque conhecimento você não transmite, dinheiro você transmite, cota de ação você transmite. Mas conhecimento é a vivência, é o dia a dia. Bom, a gente fala da preparação desses herdeiros, como é que está sendo feita, será que estão mais conscientes, né? Porque os mais antigos, né, chegaram, por exemplo, lá na região centro-oeste, 30, 40 anos atrás, os filhos sequer queriam ficar na propriedade, né? E automaticamente esses mesmos proprietários estão preparando outras gerações. Essa geração que parece que está chegando hoje está mais preparada e interessada em tocar o agronegócio, não, professor? Se você pegar, você está citando o centro-oeste, você pegar Mato Grosso do Sul, a gente já está falando em a terceira, quarta geração de pecuaristas assumindo o negócio, preparando a quinta geração para assumir os desafios do futuro, preparando a pecuária do futuro. A hora que você vai lá para Mato Grosso, com os agricultores, o pessoal da soja que foi lá desbravar, quer dizer, também já está com a segunda, terceira geração sendo preparada para continuar esse negócio, até porque a nossa agricultura é muito moderna. Né? Ela está sempre absorvendo dinâmica, novas né? tecnologias, muito dinâmica, e precisa desse sangue novo para trazer os resultados que a gente quer. Bom, Hélio Chapinoto, estou na escuta, agradeço a tua participação, Hélio. Rodolfo Favreto, estava falando da edição, muito obrigado. Elisa Schmidt Dalsten Negrão, ela está dizendo que está muito interessante também essa transmissão, essas informações. O Mário César Santos, parabéns ao canal Rural, muito obrigado, Mário. A Mauricete Ferreira, ela disse que é viúva, ela não tem filho, ela pode passar para um sobrinho? Eu imagino que seja essa pergunta. Se, inclusive, você que está nos acompanhando, além do nome, né, o seu nome na pergunta, nessa participação, coloque da cidade que você fala, da região que você está participando conosco. Eu acho que é essa pergunta que você está fazendo, né, Mauricete? Mauricete Ferreira está dizendo, ela é viúva, não tem filho. Ela pode passar essa atividade, essa sucessão para um sobrinho, por exemplo? Pode, ela tem que consultar um advogado, ela prepara um testamento e aí ela deixa para um herdeiro que ela achar conveniente. Mas isso tudo acompanhado por um advogado. Bom, e cabe a quem falar exatamente que decidir quem vai assumir? Aquele que tem a aptidão pelo negócio? Ele pode deixar por escrito, ele pode deixar um testamento definindo quem vai tocar. Mas ele também pode deixar escrito como vai ser feita a divisão. As vontades dele vão estar transcritas num testamento. Tudo é possível, mas tem que ser feito dentro da lei. Bom, Vitor Inácio Rauschert, acho que é Rauschert, desculpe pela pronúncia, Vitor, ele disse que é mestrando em agronegócio pela Universidade Federal de Santa Maria e diz, parabeniza o Canal Rural pela discussão. Desculpe pela pronúncia, tá, Vitor? Mas obrigado pela participação conosco aqui. O Rubens Souza está agradecendo, né? Obrigado também, nós que agradecemos a sua participação. Está dizendo que é muito bom, esse assunto é muito polêmico nas grandes famílias, né? Sem dúvida nenhuma, e é por esse motivo que a gente está trazendo essa discussão para que todos possam participar, né? Falar de sucessão é falar de morte, nem sempre é por aí, né? A Maria Conceição Gomes de Sena, ela fala sobre... Obrigado pela participação também, Maria. O Hélio Chapinoto, ele é da região de pequenas propriedades, os filhos não têm incentivos de permanecer em campo. Geralmente, nas pequenas regiões, geralmente nas famílias menores, né, no agronegócio tocado pelas pequenas famílias, a sucessão é mais difícil? É muito mais difícil, porque a propriedade é pequena, os números são proporcionais ao tamanho da propriedade, então, às vezes, é um bom negócio você vender ainda com o fundador em vida. Quer dizer, ele organiza a venda, ele dá um valor, valoriza o patrimônio dele e faz a sucessão só do dinheiro. Às vezes é uma solução interessante para você não dilapidar um patrimônio que foi construído durante uma vida toda. E só acrescentando, acho que o mais importante, na hora que você fala de sucessão, é você botar para a nova geração a história dele, de onde ele veio.
né? Para não perder esse passado, para saber para onde ele quer chegar, ele tem que saber de onde ele veio. Então as pessoas não podem esquecer disso. A história, guardar a história. Muita gente ignora o passado, acha que ganhou uma herança, está sucedendo aquela família, já pegou um bom negócio, esquece o suor, o sangue, por dizer assim, lá do passado. Muita gente faz isso, professor? Tem que conhecer a história, de onde veio, como começou, onde quer chegar, quais são os objetivos. Nada cai do céu. Então, se você não tiver um vínculo, uma tradição, uma cultura, você vai fazer um voo cego aí. Bom, mais uma vez eu vou deixar a pergunta para quem está nos acompanhando a partir de agora, o professor Rafael Possic. Ele é professor de agronegócio, né, da Fundação Armando Álvares Penteado, aqui a FAAP em São Paulo. Está falando exatamente sobre as dificuldades na sucessão familiar. E eu deixei como pergunta, foi a abertura dessa nossa transmissão, herança não garante sucessão. Gostaria que o senhor falasse mais uma vez a respeito disso, professor. Não garante, herança não garante. A gente não pode esquecer patrimônio, e muito patrimônio ele vai custar muito. Precisa ter muito dinheiro. Tem um imposto. Hoje a gente está falando lá no Mato Grosso do Sul, é 8% de imposto de transmissão. Sobre um valor de pauta que o governo lá está colocando o dobro do valor de TR das propriedades. Então, quer dizer, você tem o dobro do valor para pagar e com uma alíquota exorbitante. Então, você tem que ter dinheiro para fazer a sucessão. Como que você paga esse imposto? Como que você vai girar seu negócio? 8%, nós estamos falando, você tirar 8% do teu caixa para pagar o imposto. Isso vai fazer a diferença na hora de você comprar sal mineral, na hora de você comprar adubo. Você tem que estar preparado para essa transição. Como você vai, o que você vai fazer? Você vai falar, não, espera, fala para o fornecedor, eu te pago a hora que puder. Não pode. Então, e o governo é o primeiro que entra na fila. Ele já Bom, e quem tem uma dívida, quem tem uma dívida, por exemplo, uma renegociação de crédito, uma dívida contraída com uma instituição financeira, o patrono, né, o dono da propriedade falece, morre. Não, falecer é um termo muito simples, né? Infelizmente a gente fala morreu. Né? Morreu. Quem assume essa dívida? São os familiares mesmo? Não, as o espólio. espólio. O espólio, vai para o espólio. Tem que quitar essa dívida, você não herda a dívida. Então, primeiro quita a dívida e o que sobrar você herda. Bom, o Hélio Champinotto participou conosco aqui e o Francisco Toscani falando sobre a participação do Hélio Champinotto. O Francisco Toscani está dizendo exatamente isso. Bem o que o Hélio falou hoje, muito pouco incentivo para filhos de pequenos produtores. Esses filhos preferem vender sua terra e irem para a cidade, né? Geralmente acontece com os pequenos produtores isso. Até porque ele estimula o filho a estudar. Então o pequeno produtor é o primeiro a mandar o filho para a cidade porque ele tem que virar doutor. Ele tem que se especializar, ele tem que ter um diploma. Mas é uma obrigação mesmo? Aí ele perde o vínculo com a terra. Sim. Ele tem que se preparar, ele tem que estudar. Mas ele não pode, é a tal da história, ele não pode perder o vínculo com a terra. Então ele vai, se prepara, se qualifica, mas ele tem que ter a raiz dele lá. Entendeu? E aí que a gente está perdendo isso. A hora que ele vai para a cidade, ele tem um diploma, vai ser médico e esquece o campo. Bom, e depois volta mais tarde fazendo investimentos, talvez em outra propriedade que vender, não foi né? aquela que inicialmente... Ou vender, né? Volta só para vender e gastar esse dinheiro na cidade. E os pais ali trabalhando no campo, na lida diária, ali, sem sábado, domingo, investindo no filho e o filho acaba virando as costas para os pais. Acontece muito. Acontece muito, até porque a cidade tem alguns atrativos, o ambiente acadêmico tem muitos atrativos que é difícil você ganhar desses atrativos. Né? Bom, a Daniele Alves está falando que são valiosas dicas. Obrigado, Daniele. A Mauricete Ferreira, ela é de Goiânia. Muito obrigado. Você, Mauricete, que participou conosco aqui. O Rubens Souza, ele não colocou a cidade, mas ele diz o seguinte, que o pai dele morreu quando tinha 7 anos de idade. Deixou uma fazenda e é complicado cuidar dela. Mas no final ela sempre se paga. O que dizer para o Rubens Souza, né, dessa herança, dessa sucessão que ele teve, né? Ele diz que é complicado cuidar dessa fazenda, mas ela está se pagando no final. Se profissionalizar melhor ainda. Se pagar é uma coisa, dar lucro é outra. Né? Quer dizer, você tem empresas que dão pouco resultado e empresas que dão muito resultado. Ela se pagar, eu já vejo como um problema. Porque o mundo está crescendo, os investimentos são pesados para você ter algum tipo de lucro.
Não basta se pagar. Não basta se pagar. Se você continuar criando boi hoje com uma unidade animal por hectare, você está fora do mercado no século XXI, onde a gente está falando em rotacionado, em diferentes capins, você aumentar a lotação. Como você está ficando para trás. Você vai tirar resultado, você vai continuar fazendo sua pecuária, mas uma pecuária do século XX. A pecuária do século XXI é uma pecuária misturada com a agricultura. Integração lavoura-pecuária. Integração lavoura, mas principalmente o capim. A gente vai ter que tratar o capim como lavoura no século XXI, para tirar o maior resultado possível da terra. Bom, nós estamos falando com o professor Rafael Possic, que é professor da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, aqui em São Paulo. Ele é especialista em agronegócio, está falando sobre sucessão familiar. Herança ou herança que não garante sucessão, né? Herança não garante sucessão. O Dimas Vale, ele é consultor em agronegócio, em Mato Grosso do Sul. Ele está dizendo que é um ótimo assunto a discutir essa questão da sucessão. O Vinícius Martins, ele diz que é filho de produtor rural, está há um ano, falta pouco de um ano, ou menos de um ano, para se tornar um engenheiro agrônomo. Ele diz que o pai dele possuía uma área de produção leiteira, mas quer que trabalhe fora. Já o que o meu avô conquistou está se deteriorando, né, na divisão da herança. E o pai dele deseja que ele saia para o mestrado ou faça um trabalho como obrigá-lo a permanecer na atividade. Então, nós temos aí a participação do Vinícius Martins fazendo um relato, né, que está prestes a se tornar um engenheiro agrônomo. O pai ainda possui uma área de produção leiteira, mas quer que ele trabalhe fora. Às vezes é um desejo do próprio pai de que o filho não permaneça também na atividade. Isso pode acontecer, né? Pode, e acontece bastante. E é uma judiação, porque você tem toda uma história, você tem toda uma tradição, você tem todo um vínculo à terra que está se perdendo. Agora, o Vinícius pede mais uma coisa, professor. Ele quer saber como incentivar o pai dele na permanência dele, filho, na propriedade. Porque o pai quer que ele saia para poder fazer mestrado, estudar fora, né? Mas ele quer ficar assim na propriedade. Ele quer convencer o pai que herdou essa fazenda que ele tem que permanecer na propriedade. Estudar, se qualificar é importante, mas hoje a gente não pode esquecer da internet. A gente está aqui no Facebook, né, fazendo seu programa, Braga, e não pode esquecer que a tecnologia é um aliado nosso. Então, onde for a fazenda dele, ele põe o link de internet, ele pode estudar à distância, ele pode fazer uma pós-graduação à distância, se qualificar à distância, na própria propriedade, onde ele vai fazer a atividade dele diária na propriedade, ele vai fazer as atividades práticas na propriedade e também vai estudar na melhor universidade do mundo, não só do Brasil. Se ele quiser fazer um curso numa universidade da Rússia e ficar na fazenda, não tem problema nenhum, ele consegue. Então acho que esse vai ser o grande passo para mostrar para o pai dele, para a geração anterior, que é possível você estudar na própria fazenda. Põe um link de internet. Bom, a Maria Helena Klanovics de Araújo, obrigado, doutora. Ela diz que nós, advogados do agronegócio, trabalhamos com essa realidade todos os dias, falando exatamente sobre essa questão do Vinícius aí, falando de que o pai quer que ele saia da atividade, mas ele quer permanecer, né? E essa questão da sucessão familiar é um assunto que demanda muita discussão e muito planejamento. É exatamente por esse motivo que nós chamamos aqui o professor Rafael Possic, da Fundação Armando Álvares Penteado, para comentar e aguardar sua participação também diante dessa realidade que talvez seja a mesma, né, Brasil afora, né, professor? Nós temos dificuldades em todos os segmentos, né? Talvez a sucessão não seja tão complicada naquela grande empresa que já tem todo um corpo de advogados, tem um planejamento sucessório já elaborado, né? Mas o mais difícil é aquele que realmente conquistou um pedaço de terra e não tem para quem deixar porque os filhos não querem. Mas eu acho que um grande caminho seria começar fazendo uma pesquisa na internet. Coloca lá, sucessão familiar no agronegócio. E é bacana você ler os livros, né, a literatura a respeito do tema, você vai ver, só pela sinopse, só lendo a sinopse, você vai ver que tem vários casos que você vai se identificar. Então a história, ela não é novidade. O seu caso não é um problema único na história de sucessão. Pelo contrário, você vai ver que em outras famílias, em outros lugares, alguns fatos já aconteceram e tiveram algumas soluções interessantes. Então, você estuda aqui, pega uma solução interessante aqui, outra solução interessante lá, e vai montar a sua sucessão. Entendeu? Mas tem que começar como? Preparando a nova geração desde pequeno. A fazenda ela não pode ser um castigo quando você vai mal na escola, ela tem que ser um prêmio.
Bom, aí de alguma forma quando se ganha, entre aspas, né, se recebe uma herança como essa, o professor mesmo estava citando que é como se fosse um apartamento, né? Fecha e vai fazer outra coisa, deixa lá o apartamento fechado, só consumindo impostos, se deteriorando, não pode acontecer isso, não? Não pode, até porque você tem os movimentos sociais aí, ela passa a ser improdutiva, ela pode ser invadida e você está sujeito a uma série de penalidades. E para você depois reverter essa situação é muito difícil. Bom, Rodolfo Fraveto está dizendo que hoje somos poucos que saímos da fazenda para estudar e voltar para lá. Mas ainda temos vencedores que vamos voltar formados, engenheiros agrônomos, veterinários e outros de nível superior qualificados para poder tocar e melhorar o patrimônio. E esse é o objetivo, né? O filho agora tem condições, os pais têm condições de mantê-los fora da fazenda para poder esperá-los mais tarde voltando com uma qualificação profissional. E eu acho que não pode perder a dimensão, Braga, que se o Brasil até 2050 vai ser responsável por 40% da comida do mundo, é um mercado fabuloso. Quer dizer, onde você tem emprego, você vai vender sua produção de forma garantida, entre aspas. Está no agronegócio. As oportunidades estão no agronegócio. Então, eu quero montar minha franquia num shopping da cidade. É bacana, mas será que a tua fazenda não vai dar mais resultado? Ou será que se eu não fizer uma plantação organizada, vou pensar, vou escolher a melhor metodologia, vou modernizar, o resultado é muito melhor. E você vai vender sua produção de forma garantida. Você não sabe se vai entrar um cliente na tua loja para comprar teu sapato, mas é certeza que vai bater alguém na tua fazenda querendo comprar leite, querendo comprar tua soja, querendo comprar sua vaquinha. Isso é certeza. Então, poxa, tem que olhar o agronegócio com muito carinho. Bom, nós temos aqui a participação também do André Tartaré. Muito obrigado, André. Parabéns pela abordagem desse assunto. Ele está falando exatamente sobre essa questão. Muito obrigado pela participação, você. O Fabrício Amador também não disse da cidade de onde fala, mas está dando parabéns a essa entrevista aqui. Nós que agradecemos a vocês que estão compartilhando, né, dessa experiência do professor Rafael Possic falando sobre sucessão. Né? Até porque a gente tem uma preocupação especial aqui no Canal Rural de esclarecer e levar esses debates a todos os produtores, né? Aqueles pequenos, médios, grandes estão mais assessorados, mas principalmente você, pequeno produtor, que vai enfrentar, certamente é como se 2 mais 2, né, não tem outro resultado que não seja 4. Você vai ter que enfrentar essa situação lá para frente. Portanto, a dica é, se prepare em todo momento, faça o planejamento o quanto antes, e até mesmo deixe um testamento. É possível, professor? Deve, é importante. E você só está se preocupando com a sucessão planejada. Mas a gente pode sair daqui, cair um meteoro na nossa cabeça e acabou. Então, quer dizer, tem aquela sucessão não planejada também. Quer dizer, se você já está trabalhando, pensando no assunto, ela é menos traumática. Agora imagina, acontece alguma coisa, você de repente tem que assumir um negócio, uma pecuária aí tradicional e não sabe a diferença de boi e vaca. Você tem que começar do zero e é uma aventura. É uma aventura. Bom, o Diego Santos, obrigado, Diego, pela participação. Ele está fazendo um comentário, né, uma reflexão a respeito da participação anterior, né, que o pai não quer que o filho volte para a fazenda, né? Mas o Diego Santos ele faz a seguinte reflexão: um pai que não quer um engenheiro agrônomo em casa é o primeiro que vejo, né? Acho melhor você conversar com ele, mostrar que o engenheiro, para que serve o engenheiro, né? Sem dúvida nenhuma, né, essa conversa com os pais, né, nesse sentido, né, de precisar convencer o pai de que ele vai ser, o filho vai ser o sucessor, né? Uma conversa às vezes numa mesa ali, uma conversa franca serve muito, né, professor? Bom, Francisco Toscani, falando sobre, agora há pouco vocês falaram sobre LPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Meu pai tem uma propriedade, ele disse que já fez vários cursos pelo Senar e ele conversou com o pai para poder aplicar em algumas áreas. Só que ele não foi convincente em querer fazer. Achou bem interessante introduzir a LPF, a Integração Lavoura, Pecuária, Floresta na propriedade. Ele pede, né, o Francisco Toscani, alguma dica para convencer o pai de aplicar a LPF. Ele é de Alegrete, lá no Rio Grande do Sul. Ao que tudo a gente vê, né, é interessante que quando tem essas participações, né, a gente vê às vezes até uns dilemas familiares, né, professor? Né, às vezes o filho tem a capacitação, o filho se qualificou, mas nem sempre o pai aceita, né, essas mudanças, essas introduções dessas tecnologias aí na propriedade, né? Mas nesse caso o Excel é um grande aliado dele. Do Excel. Porque monta uma planilha,
faz um business plan, faz um plano de negócio, prova para o teu pai que, pô, eu vou investir, o resultado é esse, tá ali, os números estão ali. Quer dizer, deu lucro, o lucro vai ser maior, vale a pena. Mais frio, mais realista que o Excel, não tem. Bom, professor, que dica o senhor dá então? A gente vai ter que encerrar, infelizmente, essa transmissão, são 17 horas e 38 minutos. Daqui a pouquinho o professor, inclusive, Rafael Possic, vai participar conosco no Mercado e Companhia, fazendo um resumo do que aconteceu, falando sobre a questão da herança que não garante sucessão no agronegócio. Mas eu gostaria de que o senhor fizesse uma consideração final, e lembrando mais uma vez que vocês que participaram conosco, e que eventuais perguntas que cheguem depois dessa nossa participação, ao que tudo indica que eu estou vendo, estão chegando perguntas inclusive também pelo WhatsApp, A gente não tem acesso agora ao WhatsApp, mas eu posso encaminhar para o professor essas perguntas e depois ele responde, professor? Com todo prazer. O Braga, pô, foi muito bacana essa experiência aqui no Facebook. Eu acho que é importante a gente explorar cada vez mais a tecnologia. As pessoas têm que usar a tecnologia como aliada, estudar o caso sucessão, ver o que está acontecendo na internet, buscar orientação de profissionais renomados. A gente tem aí o professor Renato Benhoff, tem as universidades, a FAP trata desse Brasil assunto, todo também, no Brasil todo. Mas a distância, a localização geográfica não é mais impeditivo. Se você quiser consultar uma universidade americana, uma universidade europeia, na Austrália, onde for, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é fácil. Tem que colocar a internet na fazenda, o primeiro ponto. Ah, mas ela é área remota, põe via satélite, põe 3G, 4G, mas começa pela internet. É a melhor maneira de começar a sucessão no agronegócio. Bom, só para poder encerrar, vou colocar uma lenha aqui na fogueira, a última participação aqui, a última pergunta que eu deixo para o professor. A gente fala da sucessão, da partilha, das cotas entre os próprios filhos, os sucessores aí, mas o grande sócio nessa situação toda continua sendo o governo, não, professor? O governo, aquilo que eu te falei, 8% no Mato Grosso do Sul já é do governo, de cara. De cara ele já te toma 8%. Entendeu? E depois aí você tem todas as obrigações que você tem que cumprir, aí você tem que estar sempre com dinheiro em caixa para fazer a sucessão. E nem sempre é possível. Nem sempre é possível. É um jogo, é uma ginástica. É uma ginástica. Mas o desafio, o bacana é esse, é o desafio. Superar os desafios, consultar os irmãos, primos, tios, fazer uma sucessão tranquila, porque o agronegócio é o futuro do Brasil. Francisco Toscani, obrigado também pela participação, ele agradece pelas dicas e está acompanhando aqui a programação do Canal Rural também pelo Facebook. Professor Rafael Possic, professor de gestão no agronegócio da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, aqui em São Paulo, falou conosco sobre sucessão familiar em empresas rurais. Eu agradeço a participação de todos e a paciência em nos acompanhar nesta tarde aqui de terça-feira, 17h41. Encerramos por aqui essa edição. Um abraço a todos.